Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Lúcio. Eu sou o criador e idealizador desse canal aqui no YouTube. Eu tenho esse projeto de entrevistar, né, alguns pesquisadores, né, responsáveis por pesquisas em suas devidas áreas, para a gente tentar democratizar um pouco esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento científico. E, assim, eu tenho focado mais na questão de história, né, porque eu sou graduando na área de história. E hoje eu trouxe, né, para a nossa entrevista a historiadora, professora, doutora Ana Lúcia Nunes, que foi professora do meu curso de graduação de República 1 e foi minha professora de Introdução à História, pessoa que eu tenho grande apreço, inclusive. Então, vou ler um pouco aqui do currículo dela. Né? Ela é graduada, mestre e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, né? E é professora concursada da Prefeitura de Macaé desde 2000, onde atualmente leciona no Ensino Fundamental 2. Ministrou aulas no ensino médio técnico do IF, que é o Instituto Federal Fluminense, de 2006 a 2009. Trabalhou na Secretaria de Educação de Macaé, na coordenação do ensino de História de 6º ao 9º ano, na elaboração da proposta pedagógica da Rede Municipal de Macaé. Integrou também o quadro de professores do curso de graduação em História da FAFIMA, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, desde 2012, né? De 2012 a 2019. E de 2018 a 2019 integrou também a coordenação do curso de História da FAFIMA. Ela foi coordenadora do curso de História da FAFIMA. Além disso, atualmente ela trabalha como professora do CAP, em Macaé, né? Que é da rede municipal, e é também autora do livro Nas Águas do Canal, Política e Poder na Construção do Canal Campus Macaé, 1835 a 1875, que foi o prêmio, que foi a tese de doutorado dela, né? Onde ela ganhou como prêmio a publicação pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, né? E já começar inferindo a primeira pergunta e te dando esse espaço também para se introduzir melhor, né? E a primeira pergunta seria: qual a importância para você de se abordar esse tema que você trouxe hoje para a gente? Bem, boa tarde. Primeiramente agradecendo, né, o convite ao Lúcio, dizendo do meu prazer em participar desse momento, desse projeto tão bonito, tão interessante também, tão necessário nos nossos dias, que é uma reflexão, né, sobre os estudos de história, em tempos de pós-verdade, né, em tempos de tanta desinformação. É muito importante que a gente aproveite da melhor forma esses veículos de comunicação, esses canais, né, de debates e de reflexão sobre coisas nossas. Dando as boas-vindas aí, então, aos que estiverem assistindo, né? E falando que eu só estou um pouco nervosa, mas tudo bem, isso vai passar. Mas, enfim, sobre a importância de pensar esse tema, é um tema que, na verdade, reflete muito do meu desconhecimento sobre Macaé. No final dos anos 90, eu vim morar aqui no município e daí eu comecei a me interessar pela história do município e buscar saber mais, buscar documentos, fazer contato com pessoas, e eu fui enveredando aí no processo de busca e de pesquisa, de aprofundamento de pesquisa, e por meio, né, dos programas de pós-graduação lá da UF, eu fui desenvolvendo esse trabalho. Então, eu acho que é de uma grande importância, né, para o município, né, sobretudo, em tempos de afirmação, né, de quem somos, de questões identitárias, de que município é esse, sobretudo o município de Macaé, com esse perfil cosmopolita que ele manteve, né, e de alguma forma a gente não sabe como é que vai, né, como é que vai se encaminhar esse perfil da cidade com muita gente de fora e pouca divulgação sobre Macaé, sobre formação e sobre o cotidiano, sobre as histórias de Macaé, né? Acho que é importante trabalhar por meio de Macaé a história do Rio de Janeiro. Há muita coisa não contada ainda sobre a história do Rio,
da província fluminense no século XIX. Há muita coisa a ser pesquisada e muitas áreas ainda descobertas. Temos também muita carência de fontes e de pesquisadores nessas áreas. Então, eu acho que a minha contribuição como estrangeira, né, como alguém que chega de fora da cidade, meu filho caçula é macaense, a minha contribuição desses últimos anos, aliás, nesses últimos 20, 25 anos em Macaé, tem sido tentar refletir a história do município e refletir também elementos aí da história dos africanos, dos grupos, das vivências, das histórias cotidianas, sobretudo no século XIX. Perfeito. E, assim, como o nosso tema que a gente selecionou para trabalhar aqui hoje foi escravidão, economia e poder no Império Brasileiro, especificamente aqui na cidade de Macaé, eu gostaria que você dissertasse um pouco sobre a eficácia da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Bem, eu vou iniciar pensando uma questão sobre essa lei. Primeiro, eu acho que trazendo uma informação que eu não sei se é sabida, mas o ministro, autor da lei, né, o ministro Eusébio de Queiroz, ele teve um filho também chamado Eusébio de Queiroz, que casou-se com a filha do Visconde de Araruama, com a Raquel Carneiro da Silva. Então, nós já temos de cara uma aproximação com essa iniciativa, né, da Lei de 50, que é justamente essa interface familiar, né, que vai marcar, inclusive, a história de Macaé. Né? No século XIX, Macaé tem entre as suas freguesias a freguesia de Quissamã, que é a freguesia que vai despontar com uma espécie de uma classe senhorial que se destaca, que recebe títulos, né, no Império Brasileiro, que faz casamentos e que alimenta uma rede de relações familiares bastante interessante, que faz com que o Quissamã dialogue com o governo imperial, com autoridades daquele período também, mesmo na instância da própria província. Então, isso é um elemento importante. A segunda questão importante é que a lei vai representar a fratura, né, na espinha dorsal da escravidão. E ela não é uma lei que surge de forma espontânea, ela é fruto de uma resistência e de um processo que já vinha se desenvolvendo no Brasil desde, pelo menos, o início do período da independência, ou mesmo antes, né, desde a chegada da Corte Joanina, em 1808. Então, esses tratados, esses compromissos que o Brasil vinha assumindo junto à Inglaterra e num diálogo com um movimento que era maior do que a Inglaterra, mas era um movimento internacional, pressões que vinham de fora e já uma discussão que já vinha ocorrendo na França desde o final do século XVIII, que atravessou também alguns grupos nos Estados Unidos, na Filadélfia, com formação de entidades, de grupos em defesa de ataque à escravidão e de defesa das liberdades. Você tem movimentos liberais na Inglaterra, né, e movimentos também que vão apregoar o fim da escravidão nas colônias inglesas. Então, há uma discussão internacional que vai tratando disso. E tem o caso da forte revolta no Haiti, no final do século XVIII, que vai sacudir aí esse imaginário, né, das elites escravistas, não só no Brasil, mas vai provocar também reações no campo liberal, em vários países que eu já citei. Né? Inclusive, a revolta no Haiti ela não é a primeira, já tinha existido em 1740
uma forte revolta, né? A revolta macanda, né? E isso vai ainda se estabelecer, vai ser retomado no final daquele século. Então, você tem aí a Lei Eusébio de Queiroz, ela, na verdade, era um desdobramento de um movimento que vem sendo postergado no Brasil e de uma discussão que vem sendo conduzida de uma forma muito, muito difícil entre as elites brasileiras, até por conta da gente ter, no século XIX, despontado como produtores de café, com uma projeção importante no mercado internacional, uma forte dependência do braço escravo, enfim, todas as formas de reação a essa lei foram implementadas, né? Então, vários tratados que não foram cumpridos, compromissos que não foram observados, e a lei de 50, finalmente, ela chega e estabelece a interrupção do tráfico, né? Não o fim da escravidão, mas a interrupção do tráfico, que vai representar aí uma ruptura importante, embora tenhamos aí outras situações de uma resistência e de uma permanência ainda de um tráfico ilegal, né? O Brasil vai caminhar para outras alternativas, entre elas o fortalecimento do tráfico interno, né? Das relações, das trocas e da compra e venda de escravos entre províncias ou intraprovíncias. Enfim, há todo um outro movimento que vai tentar reagir a essa questão. Você também tem imediatamente um salto no preço dos escravos, e isso vai ser um elemento muito importante, porque depois de 1850, o tráfico tende a ser, o tráfico não, mas a propriedade escrava, ela tende a se concentrar nas mãos de um número cada vez menor de pessoas, de proprietários, que podem ter escravos, que podem comprar escravos. Se até 50 essa escravaria poderia entrar a rodo, né, com preços acessíveis, que permitiam que pessoas de poucos recursos até pudessem adquirir um escravo, né? Depois de 50, a tendência desses preços é subir. Há tabelas aí disponíveis nessa literatura a respeito desse tema, mas essa subida de preços, ela tem uma importância na medida que ela vai forçar uma concentração dessas escravarias nas mãos de poucos proprietários, na década de 70, por exemplo, mesmo de 80, e ao concentrar nas mãos de poucos, a gente pode operar aí com o que a Hebe de Marto já chamou a atenção, que é uma certa falta de legitimidade da escravidão nas décadas seguintes. Uma vez que nem todos poderiam ter escravos, né, você tem aí um grupo cada vez maior de pessoas que vão contestar, né, a propriedade escrava, que não vão se identificar, né, de uma forma tão natural com a escravidão, até porque ela deixa de ser pulverizada e ela passa a estar mais concentrada. Então, essa perda de legitimidade é um outro elemento importante e que vai ser pensado aí como algo que vai permitir, inclusive, né, novas reflexões, novos posicionamentos em relação à propriedade escrava, né? Inclusive com os escravos passam, sobretudo nas décadas seguintes, a contarem, né, juntamente com as mudanças de legislação, com toda uma pressão de outras medidas que caminharão no sentido da liberdade gradual, né, da abolição gradual da escravidão, mas eles passam a contar, inclusive, com um número maior de pessoas que vão apoiar, né, que vão acoitar, que vão auxiliar, enfim, e mesmo de outras escravarias, outros escravos que passam a pleitear a compra da própria liberdade, as fugas, e tem todo um outro quadro aí no pós-50 que é bastante interessante. Então, eu acho que a lei Eusébio de Queiroz teve seu lugar e teve uma eficácia, né, não só pontual,
objetiva ao interromper o tráfico, mas também uma eficácia por ter produzido, né, um outro cenário no pós-50. Certo. E a terceira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente uma pergunta que vai ser consequente, né, a essa questão da Lei Eusébio de Queiroz, que é uma pergunta que a gente trabalhou, inclusive, na Semana da História, aquele colega historiador da UF de Campos trabalhou um pouco sobre essa questão do tráfico ilegal de escravos aqui na região. Então, eu gostaria de te perguntar se existia mesmo esse tráfico ilegal aqui em Macaé, em Campos dos Goytacazes, nessa região, e como que se dava essa dinâmica dessa relação de tráfico ilegal. Sim, sim, certamente existem pesquisas hoje, a história, né, a história fluminense, a história do Rio de Janeiro, ela vem sofrendo um processo de revisão nos últimos anos bastante oportuno, né? E uma dessas questões que vem sendo revisitadas tem sido a suposta decadência das áreas fluminenses no pós-70, né? Alguns estudos de história econômica e social vêm mostrando áreas absolutamente dinâmicas, de uma economia dinâmica, como nessa região aqui foi Campos dos Goytacazes, nos anos 80, com casas bancárias, com um volume de empréstimos expressivo. E o professor Walter, inclusive, que é professor da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, tem pesquisas nesse campo da história econômica. Ele fazia as pesquisas dele no mesmo momento que eu fazia as minhas sobre Macaé, e nós pudemos fazer muitas trocas, porque víamos encontrando um perfil de economia, de formação de redes, né, e de presença de negociantes e de negócios aqui bastante interessante, que ia fomentando aí novas perguntas, novas descobertas também. Então, essa questão do tráfico é também mais um elemento que vem sendo revisitado, repensado, e que parte, né, de alguns trabalhos e da busca de algumas fontes no Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional. Nós temos alguns trabalhos importantes aqui, bem perto da gente, que não são do Norte Fluminense, mas que dialogam com essa história aqui, o trabalho da professora Nilma Scioli, que vai falar de um grande traficante de escravos em Cabo Frio. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Esqueci. Peraí. Esqueci, depois eu vou lembrar. Mas esse traficante de escravos, mas não só em Cabo Frio, né? Em Macaé nós temos importantes alguns nomes que vêm aparecendo aí em relatórios sobre de contenção ao tráfico. Logo depois de 50, o próprio Eusébio está à frente, né, de um patrulhamento sobre os traficantes, né? O Brasil vai aprovar leis que vão tentar coibir e punir esses traficantes, mas surgirão denúncias, apreensões em toda essa costa, né? A atuação inglesa ainda permanece no Brasil certamente você tem aí uma ancoragem, um afastamento desse tráfico ilegal, que vai sair das zonas, né, dos grandes portos e vai ocupar aí essas enseadas, né, em Quissamã, atravessando aí essas áreas, penetrando pela área capixaba, né, chegando até a margem ali do Paraíba, enfim, levando a um circuito, uma rede de tráfico que vai procurar levar esses escravos, esses escravizados,
para o interior da província, né? Alguns autores, como João Oscar, em Escravidão e Engenhos, eles apontam nomes de grandes, importantes traficantes, né? Lembrei agora, é José Gonçalves da Silva, né? O José Gonçalves da Silva, inclusive, ele é um traficante importante de escravos em Cabo Frio, e ele tem os bens apreendidos, o trapiche também apreendido, os escravos, ele passa um aperto na mão do Eusébio de Queiroz e ele escreve um libelo, uma carta, ele fica anos tentando reaver os direitos dele, de ter de volta o seu patrimônio que vai ser apreendido. Mas, assim, além dele, há também uma perseguição a outros traficantes importantes que, pelo que parece, eles não abrem mão de manter ainda alguma atividade, atividades escusas, atividades que se mantêm ainda, né? E contando com a colaboração de autoridades locais, mas que estão em estudo, né? O Walter tem levantado alguns desses nomes para Macaé, para Macaé, por exemplo, José de Souza Velho, ele é citado em relatórios também de época, em 1856, ele é denunciado, e existem fontes, né, no Arquivo Nacional que apontam essas denúncias. Nós temos traficantes em Campos, temos traficantes em São João da Barra, né, no Porto de Manguinhos, enfim, em vários pontos desse litoral, chegando ao Espírito Santo, passando aí por outras áreas, existem notícias de apreensões de embarcações, só que realmente é preciso buscar essas fontes, né, até mais ou menos 1854, talvez 56, ainda nos anos 50, é possível encontrar essas atividades em curso. A questão que também chama a atenção desses historiadores é perceber justamente esses antigos traficantes, né, as estratégias de permanência dessas pessoas nos seus negócios, né, envolvidos com seus negócios, a conivência desses traficantes com autoridades locais, né, regionais, o próprio apoio que esses traficantes vão receber de fazendeiros, circuito de ligação desses traficantes com os fazendeiros dessas áreas, enfim, há ainda uma rede que vai funcionar de uma forma menos ostensiva, mas que deixa rastros, e são esses rastros que vêm sendo buscados aí por esses historiadores, que têm revisado essas questões, tentando encontrar alguns nexos, né, dessas práticas aí, em relação à política na província fluminense, mesmo a política no Império, né? Algumas obras muito interessantes, escritas por Salles Parron, por alguns outros autores aí que têm visitado, mesmo os grupos ali, né, de estudos da UF, têm levantado esses nomes e buscado entender mais sobre isso, né? Para fazer essa releitura sobre a história do Rio e essa história do tráfico também. Certo. E, assim, a gente fala muito da questão documental, né, que a gente pode encontrar até no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu queria te perguntar se aqui na região, né, na própria região, se faz objeto, existe essa riqueza de documentos. Porque a gente tem, por exemplo, o Solar dos Melos aqui em Macaé, né, onde você tem essa concentração de alguns documentos antigos, algumas fontes até bibliográficas, né, de primeira ou de segunda, primeira a fonte de primeira, fontes primárias que você quer falar? Primárias, algumas fontes secundárias dentro do Solar dos Melos. Sim. E só que mesmo assim você acredita que seja rica, né, essa quantidade de documentos, essa proporção de documentos que a gente encontra na região? Olha, eu acho que a gente tem aqui na região alguns arquivos interessantes, né? Tem o Arquivo Público de Campos, ele guarda um acervo muito interessante.
os arquivos hoje se deparam com a falta de recursos e o que é uma questão que ultrapassa a falta de recursos, eu imagino, é a falta de prioridade, né? De se valorizar e de se pensar a importância desses acervos documentais. Em Macaé, como você falou, né, o Solar dos Melos tem uma guarda de uma documentação importante, são os processos civis, né, processos criminais do século XIX. Eu fui, né, trabalhei com essa documentação quando ela ainda não era anunciada na prefeitura ainda, né? Ela estava meio que guardada e meio esquecida. Eu trabalhei já com esse material para fazer o meu trabalho de mestrado e depois disso a gente encaminhou aí um movimento para que Macaé assumisse essa documentação. Infelizmente, ela nunca foi assumida de uma forma adequada, né? Mas sobrevive uma parte dela no Solar dos Melos e hoje eu não saberia te dizer onde é que estaria, qual a situação de todo o acervo, né? Que foi identificado e, enfim, já começou a ser tratado, mas certamente há muita coisa que ficou de fora e muita coisa que se perdeu. Mas o interior, a gente tem uma dificuldade séria de pesquisa por conta dessa falta de política, né, de documentação. Não estou dizendo para você que isso seja um privilégio do interior, né? Mesmo nos grandes centros, muita coisa se perde, né? Esses institutos e instituições que lidam com documentação, elas acabam não conseguindo dar conta desses acervos. Mas o interior ele ainda é mais complicado, né? Então, fora aquela documentação que está na casa das pessoas, que ficou numa gaveta durante muito tempo, alguém um dia vai escrever um grande trabalho sobre aquilo e pensa que ter um documento vai fazer tanta diferença assim, né? E aí, enfim, fica guardando. Tem uma série de outros problemas em relação a isso. Eu tive uns problemas quando fui trabalhar com mestrado, e tanto que no doutorado eu preferi buscar as fontes, né, no Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, as fontes disponíveis em plataformas digitais também. Então, eu acabei a gente acaba fazendo algumas escolhas, muitas vezes, também motivado pelo que vai encontrar de disponível para pesquisa. Mas eu acredito que a gente ainda tenha muita coisa por fazer, né? Aqui em Macaé. Campos já tem um arquivo, isso é alguma coisa muito boa. Existem acervos também, me parece que em São João da Barra, mas há muita coisa ainda para ser feita para que a gente possa ter mais recursos, né, para fazer o uso desses materiais. Conheço algumas coisas na região, mas muita coisa eu confesso que eu não sei, né? Não saberia onde encontrar, né? Aliás, procuro algumas coisas até hoje que não sei onde encontrar, né? Algumas coisas que se perdem mesmo, mas isso aí faz parte, né? Então eu não acho que seja uma coisa rica, não. Acho que temos assim uma estrutura muito frágil de guarda de documentação, muito frágil, né? Que costuma ser levada para onde o vento sopra, né? Nas políticas de secretarias, de reformas administrativas que ocorrem. Então, a gestão agora está com uma secretaria, depois a gestão está com outra, depois não está com ninguém, depois. Então, essa instabilidade institucional é um elemento muito difícil, muito complicado, né? E põe em risco justamente essa necessidade de se manter uma documentação disponível para pesquisador, essas coisas, né? Mas eu acho que é muito crítico ainda.
E quanto à construção do canal Campus Macaé, né, que foi o tema da sua tese de doutorado, assim, eu gostaria de saber se, à luz dos documentos, né, que já foram encontrados, que você documentou, que você conseguiu encontrar, se foi de mão de obra escrava, né? Se tem alguma coisa que prove que foi de mão de obra escrava, ou se isso já foi relativizando em relação à mão de obra livre. Esse ponto é um ponto polêmico, né, da minha pesquisa. Eu acho que é um ponto que acaba sendo ignorado de uma forma geral, né? Porque acaba valendo o que está na literatura, sei lá, nos sites, na literatura mais acessível aí de rede social, e faz algum sentido, né? Me parece que uma das primeiras narrativas sobre o canal ter sido construído como mão de obra escrava me vem do Lamego, né? Na obra, acho que O Homem e a Restinga, que ele fala que o governo imperial ele manda rasgar com o braço escravo, né? 109 quilômetros de canal. E essa é uma versão lógica numa sociedade escravista, que esse trabalho desenvolvido de abertura do canal tenha sido feito pelos escravos. É o lógico. Acontece que não é tão óbvio assim, e por algumas razões. Primeiro, pela natureza da obra do canal. O canal ele não é desenvolvido por uma empresa propriamente dita, né? Por uma companhia convencional. Ele é uma obra pública, mas desenvolvido com arrematação, por meio de arrematação dos trechos do canal, por parte dos fazendeiros. Então, a obra ela é desenvolvida com o recurso público, mas quem efetivamente está abrindo, escavando, juntando as lagoas e fazendo o trabalho, são os fazendeiros da região que arrematam trechos do canal e vão desenvolver como eles quiserem desenvolver. Então, se a gente estivesse tratando de uma empresa, de uma companhia, no sentido formal, teríamos lá um livro, né, onde estariam arrolados vários procedimentos, leis e mão de obra, teríamos isso tudo muito, muito registrado, né? No caso dessa forma de arrematação, fica por conta de quem arrematou o trecho. Então, eu arrematei 500 braças de canal, eu mesma cavar aquilo ali, eu posso disponibilizar 1 ou 2 escravos para fazer esse trabalho, ou eu posso chamar uns camaradas que trabalham na minha fazenda e que são mão de obra livre. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, ainda que pareça óbvio que o braço escravo tenha sido utilizado, formalmente, eu não encontro registro, em parte alguma eu encontrei registro dessa mão de obra, né? Pelo contrário, o que eu encontrei de registro e que tocava indiretamente na questão da mão de obra em obras públicas para esse período, foram registros que reforçaram o uso da mão de obra liberta ou o uso da mão de obra livre, né? Então, eu costumo pensar que eu só não tenho, né? Eu não tenho elementos para dizer que o canal tenha sido aberto com mão de obra exclusivamente escrava. E também não tenho elementos para julgar que ele tenha sido desenvolvido com mão de obra livre. Então, eu acho que nós temos aí um ponto que fica em aberto, né? Por conta, e que, na verdade, acaba apelando para um certo bom senso, né? Na maneira de tratar essa questão. Há, por exemplo, queixas na época que o canal está
avançando na construção, é o início das obras, primeiro período de escavações e tudo mais, em que presidentes de província reclamaram nos relatórios de 36, da década de 40 também, a falta de braços para as obras públicas no interior, né? A dificuldade que os fazendeiros tinham de disponibilizar mão de obra escrava sua para a obra pública. Né? Então, eles não queriam abrir mão do trabalho na lavoura para colocar um escravo para ajudar a abrir canal ou para ajudar a abrir uma ponte ou a fazer qualquer tipo de obra pública. Então, essa questão, o Caldas Viana, que vai ser presidente de província em 43, ele se refere, inclusive, a essa falta de braços. Ele fala do uso de braços africanos livres em obras públicas na província fluminense. Ele menciona a presença dessa mão de obra africana livre, inclusive, de onde é que vinha essa mão de obra africana livre nos anos 40? Possivelmente, nós tivemos escravizados que caíram aqui, que foram trazidos para o Brasil e que caíram na ilegalidade da vinda a partir de 31, né? Que permaneceram no Brasil, não retornaram para a África, não foram enviados de volta e ficaram à disposição como africanos livres e alocados aí, nesse caso, em obras públicas. Possivelmente, temos uma história dessa ordem. Então, ele menciona, por exemplo, 15 africanos trabalhando na estrada de Mangaratiba e 18 africanos trabalhando na abertura da estrada de Estrela. O Aureliano, na década de 40, Aureliano Coutinho, nos anos 40, também vai fazer menção a essa dificuldade de braços e de trabalhadores. E, inclusive, nesse período, o Rio de Janeiro está contratando, fazendo acordo com uma companhia francesa, Idurkenk, que vai ficar responsável por trazer ao Brasil 600 trabalhadores, entre espanhóis, portugueses, alemães, de várias nacionalidades, e que vão vir ao Brasil para trabalharem aqui, como mão de obra livre. Então, é importante pensar que, na década de 40, de 50, o Brasil meio que se prepara, e o próprio Império se prepara para a emancipação, né? E para as questões, para se tornar mais independente do trabalho escravo, né? De alguma forma. E tenta criar alguns mecanismos de uso. Inclusive, em algumas obras públicas, há um decreto de 45 do governo imperial que recomenda o uso de mão de obra livre ou de engenos, preferencialmente ao trabalho escravo nas obras públicas. Então, há todo um encaminhamento, muito mais no sentido de se buscar mão de obra livre, a se alocar os escravos em alguns tipos de trabalhos. Mas, assim, isso também não nos dá muita informação objetiva, uma vez que esses registros não foram feitos. A gente fica realmente no campo da imaginação e das possibilidades desses proprietários. Eu encontrei no Diário do Rio de Janeiro, na década de 40, 1845, uma matéria que noticiava a inauguração de um trecho do canal Campos-Macaé, que ia do Engenho Velho à Lagoa Suja, em Quissamã, e aí ali estavam presentes suas autoridades, Aureliano, que era o presidente de província, e várias autoridades da época. Então, quando eles fazem menção aos presentes e a alegria daquele momento, que estava se inaugurando um trecho do canal, eles se referem às pessoas que estavam ali presentes e falam de 300 operários do canal. 300 operários do canal. Né? Então, assim, existem indícios de que, possivelmente, nós temos uma mão de obra mista, talvez, né? A depender do trecho, a depender do arrematante, a depender da circunstância, ele pode ter utilizado a sua mão de obra escrava, ou ele pode ter, enfim, né, arrematado o canal e colocado para trabalhar os seus irmãos,
os seus primos, uma galera, né, de trabalhadores no seu entorno, e em troca de pequenos valores, ou mesmo, né, num consórcio com familiares, e depois eles iam repartir o valor da arrematação. Então, é um campo realmente complicado, mas que não nos autoriza a dizer com toda certeza que foi a mão de obra escrava que trabalhou no canal. Né? Certo. Aqui na próxima pergunta, eu acredito que seja uma coisa muito óbvia, né? De como era distribuída essa mão de obra na região, né, de Campos dos Goytacazes, no período da produção de cana e afins. Então, eu gostaria de reformular essa pergunta. A gente sabe que tinha, né, essa mão de obra escravizada. No entanto, eu queria saber de você se era uma mão de obra, se era um contexto da escravidão mais rural ou se ela se aproximava mais da escravidão urbana, no sentido de que a gente pode observar no Rio de Janeiro, por exemplo, que era mais fácil que as pessoas comprassem suas alforrias, que elas pudessem ter empregos informais para ajudar na compra de alforrias, as punições não eram tão severas quanto aconteciam no campo. Então, eu gostaria de saber se essa mão de obra escrava se aproximava dessa vivência urbana ou rural, não querendo dizer que um e outro era mais fácil ou menos difícil, porque para mim as duas vidas, assim, escravizado é escravizado. Bem, eu não tenho assim esse estudo sobre o perfil da propriedade escrava, o que é perfeitamente possível de ser feito, né? Se você tiver o documento correto na mão. Por exemplo, eu montei um perfil de propriedade escrava em Macaé, no período da dissertação de mestrado, e eu montei a partir de um quantitativo de inventários, né? Porque é um documento importante, porque ele te dá o acumulado de uma vida, inclusive a quantidade de escravos que o falecido, né, havia deixado e tudo mais. Então, com alguns processos e alguns documentos também, que não eram inventários, mas que eram promessas de compra e venda, né, eu consegui meio que montar uma tabela que me apontou para algumas questões muito interessantes, né? De um quantitativo de 62 inventários e de mais, eu acho que mais os dois documentos que não eram inventários, mas que eram documentos de promessas de dívida, enfim. Eu consegui pensar, perceber que no quantitativo, um quantitativo de escravos que eu havia levantado, com 64 proprietários e 963 escravos, eu identifiquei que mais ou menos 30% desses proprietários de escravos, 34%, 35% aproximadamente, e desses inventários, pertenciam a pessoas que não tinham escravos. Não tinham escravos. 23% desses 62 proprietários tinham de 1 a 4 escravos. 11% de 5 a 10 escravos. Então, nessa proporção, eu consegui perceber que esse padrão não era um padrão escravista tradicional, era um padrão que tinha muito de camponês, né? Tinha muito de camponês. Percebi pequenas famílias que tinham um escravo, né? Ou 2 escravos. Encontrei documentos de famílias na Serra que compareciam ao cartório para vender um escravo, né? E considerando que mais de 30% desses documentos não apresentavam escravo, na
na outra análise sobre esse número, 3% desses 62 proprietários tinham mais de 100 escravos. Então, quer dizer, um padrão de concentração dramática da propriedade escrava na mão de pouquíssimos, inclusive os três inventários, os 3 documentos os 3 proprietários, né, que tinham os 3% proprietários eram proprietários de Quissamã, né, com uma forte concentração de terras, forte concentração de escravos, e a parte que tinha menos escravo estava na serra, e essa intermediação vinha se dando com um número mais rarefeito de escravarias. Então, isso me deu mais ou menos um perfil de uma concentração baixa de escravos, de famílias que funcionaram sem escravos, né? A lavoura de café permitia isso com mais tranquilidade, né? As lavouras de cana elas eram mais exigentes em relação à mão de obra escrava, as de café claro que nós tivemos grandes fazendas de café no Vassouras, Resende, em outros lugares, mas e mesmo por aqui, né? Algumas fazendas foram maiores, mas esse perfil ele não vai ser um perfil que possa nos dar uma ideia de grandes escravarias. Pelo contrário. Então, o que eu pude perceber para Macaé, e certamente, né, pode ser pensado para outras áreas, é que nós não tivemos uma concentração tão forte de escravos assim, diluída, né? Na sociedade, né? Tivemos sim um quadro interessante de escravos que viviam, que conviviam com as famílias e que eram muitas vezes um escravo, né? Nas áreas urbanas, mesmo no Rio de Janeiro, né, para a década de 70, de 80, é possível muitas famílias terem um escravo para ganho, né? Um escravo para tocar dinheiro, né? Para fazer serviços, mas não justamente depois de 50 a tendência é a concentração nas mãos de poucos, né? Dessas escravarias. Então eu diria a você que não me parece que a região tenha se destacado, né? Com grandes, com fazendas com uma grande concentração de escravos. Eu acredito que excetuando, no caso do meu material, do material que eu encontrei, de Samã, e talvez a gente se depare com alguns outros estudos, mas você tem que ter realmente um conjunto de documentos, né, de um período para estar pensando esse perfil de distribuição de escravos. Mas o que eu consegui montar, ele não apontou aí para uma concentração de grandes escravarias, mas escravarias médias, né? E médio dentro de um perfil regional, né? Talvez aqui um médio fosse 12 escravos, máximo, né, 12 ou 30, depende aí do que você vai do seu corte para poder pensar essas médias de escravos. Então, isso pode trazer muitos elementos, né, para essas análises. Tem um trabalho da professora Hebe de Castro aqui para Silva Jardim, na época, Silva Jardim hoje, né, que é o nome que tem hoje, o município, mas no período da pesquisa, ela também trabalhou com alguns padrões de propriedade escrava que apontaram muito para um trabalho para propriedades pequenas, né, para poucos proprietários, com um número maior de escravos, né? Então isso aí é uma questão que ela demanda de um estudo muito muito específico para as regiões, né? Existam quadros e registros do Império com esses quantitativos, tabelas com esses quantitativos de escravos por região, mas é preciso
preciso apurar esse olhar em mente, né? Um quantitativo de documentos para a gente poder ter um pouco esse perfil. Né? Ele não é muito. Então, continuando agora, né, por causa de alguns problemas técnicos, né, da conexão, eu gostaria de saber de você se existe algum personagem ou alguns personagens que você gostaria de citar que tiveram grande influência no discorrer histórico daqui da região. Eu trabalhei, na verdade, na minha pesquisa, nas minhas pesquisas, né, eu não fiz uma opção clara, objetiva de escravidão. Pelo contrário, eu trabalhei com a classe senhorial, né? Quando eu me dispus a fazer uma pesquisa sobre o impacto da abolição em Macaé, no final do século XIX, eu fui buscar esse impacto a partir das fortunas agrárias, e fui buscar esses titulados do Império, fui tentar perceber qual era a concentração de escravos que eles haviam conseguido reunir e relacionar isso com os discursos e com a resistência dessas figuras ao movimento abolicionista na região, né? Os movimentos foram muito fortes em Campos, com o Lacerda, havia uma influência desse movimento entre Campos e Macaé, havia trem que ligava os dois municípios, tivemos situações aqui de incêndios em canaviais nos anos 80, o jornal do município, o Constitucional, que era um jornal que tem pouquíssima... ele tem uma reunião de alguns números desse jornal, né, de 1887, mas era um jornal importante, porque um jornal mantido pelo Partido Conservador, que refletia o pensamento dessas elites, sobretudo de Samã. Então, essa investigação sobre o impacto da abolição sobre essas fortunas, esses patrimônios, foi o que motivou o meu trabalho, né, no período do mestrado. Mas eu não perdi a oportunidade de tentar buscar e de fazer um trabalho social também, tentando perceber essa pluralidade da sociedade, né? A presença escrava e, enfim, mais uma série de questões importantes, né, desse dia a dia, dessa vivência numa sociedade escravista. Então, tentando pensar, buscando entender o discurso, né, compreender essa resistência e mesmo a ação, né, o Constitucional, ele foi o jornal que mais me apresentou medidas de abolição de escravos, de liberdade dada a escravos. Então, você via claramente que o discurso conservador era um discurso de nós faremos a abolição. Né? Eles se referem aos abolicionistas como palhaços da abolição. E eles afirmam nesses textos disponíveis, né, no Constitucional, que nós faremos a abolição. Né? Eles se recusam a deixarem influenciar pela força dos movimentos e pela resistência nas senzalas. Né? Um jornal que mostra muitas fugas de escravos, mas também muitas iniciativas de proprietários, no sentido de fornecerem a liberdade a seus escravos e publicarem isso no jornal. Então, é claramente uma atitude que mostra que eles querem tomar pé da situação e eles vão conduzir o processo.
Mas, obviamente, que durante a pesquisa, eu tive contato com outras facetas do dia a dia, inclusive na documentação cartorial, né, nos processos que eu tive acesso, eu me deparei com cartas de liberdade, eu me deparei com ações de escravos que, a partir de 1871, eles passam a comparecer no cartório, no segundo cartório de ofícios, né, segundo ofício de Macaé, para a compra da sua própria liberdade, a liberdade por pecúlio. E me chamou a atenção dois processos que eu achei muito interessantes, que vão mostrar a luta dessas populações escravizadas, a luta que eles vão empreender em prol da própria liberdade, né? Um desses casos é o caso de dois escravos já idosos, o Jacinto e essa mulher Joana. Eles comparecem em 1881 ao segundo ofício de Macaé, o cartório, e eles querem comprar a liberdade deles, né? E ali eles apresentam o valor que eles têm, no caso é de 150 mil réis, e eles alegam já estarem muito velhos, não valerem muita coisa, e o dinheiro que eles têm para a compra da própria liberdade é esse valor, eles apresentam a proposta de compra de liberdade por pecúlio. E aí o processo avança mostrando que o juiz entrou em contato com a proprietária desses escravos, ela alega que não está disposta a vender, né, a conceder a liberdade para eles por esse preço, porque é um preço muito baixo, e ela alega que ela recebeu esses escravos no inventário do seu marido, que ficou para ela e tal, deixou para ela uma herança e tal, é a parte dela, né, do patrimônio, e eles, nessa ocasião, eles estavam cotados aí, os dois, por 600 mil réis, e que agora ela não vai aceitar liberar essa liberdade, da liberdade por um valor tão irrisório, né? E aí, né, pelo que indica o processo, o valor que eles tinham fica depositado lá em juízo, e o juiz se encarrega de fazer uma outra avaliação do preço desses escravos. E faz, né? Ele faz uma avaliação que não é nem o que os escravos queriam e nem o que a senhora queria. Ele avalia os dois escravos em 400 mil réis, 200 mil réis cada um. Então, por essa conta nova, né, como eles já haviam depositado 156, ficariam ainda faltando 244 mil réis, que deveria ser apresentado num prazo de 20 dias e tudo mais. Bem, você lê o processo, fica pensando, bem, o que vai ser desse casal, né? Que quer a liberdade, será que eles vão conseguir, será que não vão? Bem, e aí quando você evolui na leitura, você vai percebendo outros elementos importantes que vão surgindo nessa cenário, né? Como, por exemplo, em 1844, o aparecimento de uma nova figura, o José Martins Júnior, que declara, né, que ele teria informações, né, ele havia executado de Dona Maria, né, a Dona Maria havia empenhado esses escravos em 1883, e ao empenhar esses escravos como garantia de dívida, ela havia declarado que eles valiam 130 mil réis e a sua esposa 36 mil réis. Então, esses novos valores vêm à tona, né? Então, na verdade, essa senhora, ela havia alegado que os dois valiam 600 mil réis, mas ela para dar esses escravos como garantia de um empréstimo que havia tomado, ela cota esses escravos muito mais baixo do que aquele valor que ela havia alegado. Então, diante disso, dessa nova informação
que surge nos autos, o juiz acaba deliberando a favor dos escravos e eles acabam conquistando a liberdade por pecúlio, uma vez que a senhora perde esse argumento que ela havia levantado, né, orçando os escravos num valor muito maior do que eles possuíam, uma vez que ela mesma já havia feito uma avaliação muito mais baixa do que isso. Então, essa história ela mostra um pouco daquilo que eu falei, que é justamente a perda de legitimidade da escravidão. Você tem aí, a partir, né, depois de 50, 60, 70, isso aí é nos anos 80, né, você tem, na verdade, uma série de outras pessoas que passam a partilhar, né, dessas vivências, né, e a contribuir com questões ligadas às liberdades, né, e a aquisição de liberdade por parte de pessoas escravizadas, seja por diletantismo, seja por qualquer outro tipo de engajamento nessas histórias, mas você tem aí uma sociedade mais dinâmica nesse sentido, né, de outros agentes que vão passar a partilhar dessas histórias e dessa luta pela liberdade, que vai se travar, inclusive, dentro da própria justiça. Os próprios juízes, né, passam a legitimar com mais clareza essas questões que se referem à busca e à aquisição de direitos por parte da sociedade escravizada, né? E legal, que é um direito legal, uma vez que a compra da liberdade por pecúlio era alguma coisa autorizada. Um outro caso, para não me ater muito, é o caso da Fausta, preta, de 30 anos, que se apresenta também no segundo ofício de Macaé e demonstra ter uma quantia de 700 mil réis para a compra da sua liberdade e do seu filho, né? Do seu filho ingênuo. Quem é o ingênuo? O ingênuo é aquele escravo que já nasceu na vigência do ventre livre, mas que ainda não está liberto, né? Ele ainda não está liberto, ele ainda está, né, sob a guarda do Senhor. Então, a Fausta se apresenta declarando ter esse valor e ela vai buscar, né, a compra da liberdade dela e do filho e vai declarar ser escrava da fazenda Atalaia, né, pertencente na época ao Visconde de Mauá. E isso aí é um cruzamento interessante com a história econômica também, porque o Mauá havia, né, o Mauá, aquele grande empresário do Império, né, ele também era proprietário de escravos. É muito interessante pensar também nessa sociedade escravista que você tem aí um perfil desses homens de negócios e esses homens de negócios eles investem em praticamente tudo que é possível investir, né? O Mauá, embora estivesse empresa, né, tivesse fábricas, tivesse, enfim, negócio no Rio de Janeiro, envolvido com estrada de ferro, envolvido com vários empreendimentos, ele também não deixava de ter plantação de café, né? E não deixava de ter fazenda no interior da província, aqui em Macaé. Então, mas ele havia perdido, já estava em litígio com o Banco do Brasil, ele havia perdido a fazenda Atalaia, que tinha sido posta como garantia de dívida com o banco. E a Fausta está justamente nessa situação. Ela tem o acumulado, né, nesse valor para comprar a liberdade, mas ela não sabe a quem ela deve entregar esse dinheiro, uma vez que a fazenda Atalaia está interditada, né? O novo proprietário da Atalaia, que chamado Rodrigo José Ferreira Borges, ele não deixa, ela declara que ele não deixa ela sair, que ela fica presa lá e tal, está sendo vigiada por esse proprietário novo, mas ela não quer entregar para ele esse valor, ela procura o juiz e ela vai requerer essa compra da liberdade e que vai conseguir, né? Vai conseguir no desenrolar do processo. Então, são histórias interessantes que dialogam, né, com essa sociedade em transformação e a gente percebe que tem muito
tem muito disso em todas essas áreas, né? A escravidão em Macaé, ela não, já antecipando, né, algumas outras questões que surgem quando a gente fala desses temas, a escravidão em Macaé ela vai guardar características exatamente parecidas demais com a escravidão em outros lugares, né? O dia a dia, o cotidiano, os comportamentos, eles vão seguir, né, uma dinâmica da sociedade e vão depender muito dessas histórias desses emaranhados aí, né? Mas vão refletir uma época, né? Um tempo e algumas dinâmicas né? de como conseguir, de como obter a liberdade, de como fazer, né? Então, esses escravos aqui em Macaé, tanto quanto, né, escravizados no Rio de Janeiro, nas últimas décadas da República, ou mesmo em Campos, ou em outros lugares, eles vão estar atuando em favor da própria liberdade também e utilizando os recursos, né, os direitos né, que são dados também, no caso de possuir, de obter liberdade por pecúlio, nesse caso, nesses dois casos aqui que eu citei. E na oitava pergunta, a gente tem aquela, para trazer como problemática, aquela questão do memorialismo, né? Porque todo mundo que vive numa cidade, normalmente os ditos historiadores dessas mesmas cidades vão escrever sobre a história da cidade e querem colocar naquela perspectiva memorialística uma coisa que traz à cidade uma coisa diferente do Brasil inteiro, uma coisa única, exclusiva que só essa cidade tem. E aí eu gostaria de te perguntar se existia uma especificidade no modelo escravista daqui da região, ou mesmo de Macaé, no caso, ou se era um sistema escravista comum, normal? Bem, não que eu conheça, não que eu tenha me deparado com alguma coisa que fosse só de Macaé, né? O que, na verdade, é um traço muito dessa de um fazer história, né? Que muitas vezes é um fazer história sem os rigores de um diálogo dessa história com uma história mais geral, né? Acho que o trabalho do memorialista é muito importante, é um trabalho bonito, né? É um trabalho importante, mas como mesmo o trabalho do historiador, ele precisa estar sendo submetido à crítica. Eu não estou dizendo também que o historiador não cometa erros de análise, né? Então, acho que tanto um quanto o outro precisa desse olhar crítico. O memorialista, em grande parte, porque como ele fala da história do lugar, ele não costuma situar essa história numa história de um tempo que é atravessada por questões maiores e que integra questões maiores, que não é uma história descolada, né, de outras histórias, mas pelo contrário, ela está no mesmo tecido, né? Ela reflete questões que a rigor, né, a quem defenda que não existe nem história local, né? Toda história é uma história, né, que tem aí que dialoga todo o tempo com questões mais amplas. Então, eu desconheço, é possível que uma outra coisa, uma outra circunstância possa ser identificada em Macaé, né, de algum causo, alguma questão, né, específica, mas que dificilmente possa ser generalizada para Macaé, né? Então, estudos de caso a gente pode encontrar e pode fazer a partir de qualquer objeto de estudo, né? de tema. Mas a questão é pensar na generalização desses estudos, né? Se toda Macaé, a escravidão tinha um traço específico. desconheço, né? essa abordagem, acredito que, pelo contrário, né? o cotidiano, as relações aqui em Macaé, elas vão seguir, né? Os mesmos padrões gerais para a escravidão
em outros lugares, né? Então, até prova o contrário, né? Até prova o contrário, até que a gente consiga dizer, não, isso aqui, Macaé, era muito específico, né? Mas não me ocorre nenhuma questão específica dessa natureza, não. É mais por uma questão mesmo de talvez tirar essa percepção de que, né, aquela percepção memorialística que a gente encontra em muitas bibliografias, né, de histórias de cidades, histórias regionais, que é de tentar enquadrar fora do contexto macro, né, tentar inserir sempre naquele contexto micro, mas sem aquela metodologia por, vamos pensar na microhistória, por exemplo, do Ginsburg e do Levi, né? Mas se a gente pensar nessa história micro, é uma história com método, é uma história com problemáticas, com críticas, com análises, enquanto a memória ela lida mais com valores sentimentais e com afinidades, né? Não é difícil a gente ouvir, por exemplo, em lugares que viveram, né, a escravidão e que divulgam, né, documentos ou espaços ou enfim, fazem daquilo, né, um ponto de visitação histórica. Não é incomum a gente ouvir as pessoas dizer, não, aqui, nesse lugar, esse senhor aqui dessa fazenda, ele provava a comida antes de dar aos seus escravos. Ele era muito bonzinho, né? Ele não, enfim, não é alguma coisa difícil de acontecer, né? Que a gente venha ouvir essa meia-culpa, né? Essas histórias que na verdade, né? Não tem, elas são duvidosas, né? Uma vez que a escravidão já foi condenada né, e você já tem toda uma construção, né, hoje mais clara sobre a brutalidade dessa instituição e, enfim, quanto ela foi perversa e tudo mais. Então, é muito fácil você hoje dizer, não, mas aqui o fazendeiro tal, ele era, ele não deixava os escravos passarem fome, ou ele tratava muito bem os seus escravos, né? Ele fazia isso, fazia aquilo. Então, isso faz parte, né? Faz parte dessa maneira de tratar o tema, né? Enfim, né? Pois é. E a nona questão, né, é mais de retomar a questão do canal, né, do que você pesquisou aqui do canal, que é uma pergunta assim um pouco mais genérica, generalista, no caso, e que é para te perguntar como que você enxerga essas políticas públicas e econômicas aqui na região no período imperial oitocentista, né? Ou seja, como que se dava, né, essa atenção do governo central, essa participação econômica da região, principalmente de Macaé, né, que é o nosso objeto selecionado, principalmente, né, nesse contexto, sabe, nesse contexto histórico geral, macro, né, saindo um pouco do contexto micro. Eu acho que essa questão do trato do público, o que eu pude perceber ao longo da pesquisa, ele está muito mais restrito às ações e à administração que partia da Assembleia Provincial, né? da província do Rio de Janeiro. Era a província que era responsável por ações como vacinas, como o envio de professores para uma ou a quantidade mínima de escolas que pudessem existir, né? Para instrutores de crianças, concertos de ponte, reformas de igreja, todas essas questões, limpeza e drenagem de rios ou de canais, abertura de canais, todas essas providências eram providências que passavam pela administração provincial. E muitas dessas decisões e dessas iniciativas, elas eram tomadas obviamente que com uma verba reservada para isso,
mas contavam também com um grande apoio desses proprietários locais que iam muitas vezes abraçar esses trabalhos, né? A construção de uma ponte, o conserto de uma ponte que caiu e que na verdade precisa ser refeita com rapidez, precisa ser pintada, precisa que haja uma manutenção. A arrematação dessas obras era em grande parte feita com o auxílio ou pelos fazendeiros, né? Pelos proprietários locais que tinham essa aproximação com a Assembleia Provincial, com a própria província. O próprio canal ele vai ser feito por arrematação. Algumas obras poderiam ser feitas pelos engenheiros da província, eram chamadas obras por administração, e havia outro tipo de obra que era feita por arrematação, né? Mas, de uma forma geral, a província tinha que lidar com muitas demandas de todos os municípios do Rio de Janeiro e com poucos recursos para realizar esses trabalhos. Então, e há também uma série de debates e de queixas de pessoas que arremataram a obra de uma ponte, mas só passaram uma tinta, pintaram a ponte e não trocaram a ponte, não trocaram o madeiramento, só viraram a madeira da ponte para o outro lado, né? Existem denúncias muito curiosas em torno das obras públicas que denotam, né, muitas vezes a má-fé desses fazendeiros e desses arrematantes locais. Mas, de uma forma geral, era isso que se restringia, basicamente, a atuação administrativa da Assembleia, né, que ficava diretamente responsável por aprovar e por instituir como é que serão feitas essas obras, né? Os deputados provinciais responsáveis pelos vários municípios do Rio tinham as suas representações na Assembleia lá em Niterói, na Assembleia Provincial, e levavam essas demandas para lá, e ali eram feitas tomadas as decisões sobre obras, construção de cemitério, né? Construção de cemitério de campos na década de 50, e outras obras de grande importância, inclusive em tempos de epidemias, né? de doenças. Então, essas questões, essas demandas, o governo imperial estava muito distante disso, né? Eram demandas que caíam no colo da província, né? Pelo que eu pude perceber, de uma maneira geral, era ali que isso, tanto ligados à segurança, né? À força pública, a segurança, como a saúde e também as obras de interesse público, né? Que iam garantir o trânsito das pessoas, ou, enfim, a segurança, vacinas e outras coisas mais. Tá? Certo. E tinha algum protagonismo econômico? Tinha alguma importância econômica essa região? Para o Império? Sim, o Rio de Janeiro, né? Até por estar no coração da produção cafeeira, né? Toda a preocupação na Assembleia Provincial nos anos 30, quando é montada a Assembleia, é praticamente montada em 34, 35, começa a funcionar com essa representação dos municípios, mas há uma grande preocupação com o escoamento de produção, com a construção de estradas, com a abertura de caminhos e com o escoamento dos alimentos, sobretudo do café, para que ele pudesse chegar no Porto do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que Minas Gerais não tem saída, né, para o mar, então a própria história do canal ela vai passar por essa preocupação, né, levando em conta a importância de Cantagalo, a importância dessa produção regional, da produção aqui das fronteiras de Minas Gerais, e aí a importância desse escoamento para a economia, né, do município e para a economia brasileira, né, do Império. Então, é uma preocupação permanente essa questão, por exemplo,
dos caminhos, dos concertos, né, de caminhos, de estradas, enfim, de abertura dessas rotas que já tinham sido abertas muitas delas nos anos 20, 30, e depois com o café, né, bombando aí, né, com uma forte produção cafeeira, essa preocupação, e diante da iminente perda do braço escravo, né, a preocupação com o estrado de ferro, com caminhos que pudessem ser mais eficazes, e o canal entra nessa história como uma alternativa que pareceu viável naquele momento, para que pudesse haver o escoamento da mercadoria, né, do Porto de Betiba e depois pela cabotagem, né, chegando ao Porto do Rio de Janeiro, ou mesmo na segunda parte do canal, que seria no projeto oficial, ainda levando fazendo essa ligação com o Rio de Janeiro pelos rios aqui até chegar no Porto das Caixas. Então, essas alternativas elas vão estar presentes todo o tempo, e levando em conta a importância, assim, dessa região, né? Enquanto o café, sobretudo o café, vai dar uma relevância muito grande para essa produção. Certo. E agora, para a gente finalizar, né, uma coisa mais para quebrar um pouco, né, esse clima tão acadêmico e tão científico, eu queria te perguntar se você quer deixar alguma mensagem para o público que assistiu, né, a partir desses conhecimentos que você adquiriu, que você passou, digamos que seja uma mensagem para a posteridade, né? Bem, eu não sei, eu acho que as minhas pesquisas, sobretudo a última pesquisa sobre o Canal Campos Macaé, ela mostrou muito essa questão do canal como uma obra política, né? Uma obra que vai mostrar uma interface muito forte com a economia e com a política. Então, ela também vai revelar as redes de relações familiares, de relações comerciais, de toda uma articulação em torno do canal, né? Durante 3 décadas, pelo menos, ou mais do que isso. Então, isso vai mostrar muita coisa de Brasil, né? Muita coisa de como a gente lida com essas questões que envolvem obras públicas, interesses coletivos, né? E que são atravessados por questões regionais, né? Por interesses privados. Enfim, o canal Campos Macaé vai ser objeto de muitas polêmicas durante todo esse período de construção do canal e vai se mostrar muito uma obra de interesse político todo o tempo, né? Mais do que efetivamente de interesse para as regiões, uma vez que ele até perde a importância, né? Diante de novas opções de deslocamento da mercadoria, o canal acaba ficando obsoleto, o próprio projeto do canal ele já começa, é uma outra questão que eu defendo no trabalho, o projeto do canal ele já inicia com muitos problemas, né? Muito deficiente, ele já começa obsoleto. O canal não fica obsoleto por causa da estrada de ferro, ele começa com muitos problemas. A própria análise topográfica e a própria regime, a maneira como ele foi feito, tudo mais é problemático. Então, eu acho que a gente se depara com essas grandes questões no Brasil, que são questões desses atravessamentos, né? E a dificuldade de se pensar projetos coletivos, projetos maiores de interesse nacional, né? mais fortes, né? mais fortes do que os interesses privados. Então, acho que é uma questão para se refletir, né? A partir da importância desse canal, que também faz despontar a região. Eu acho que é uma coisa importante também a gente pensar aqui da importância histórica desse canal. Ele mostra, né, um tempo, ele congela um tempo da história do Império, né? Um tempo da história da regência,
em que as regiões, essas áreas do interior tiveram uma projeção maior a ponto de terem uma obra dessa aprovada, né? Uma obra imensa, né? Uma obra grandiosa. Então, assim, ele é o canal é um depoimento histórico, né? De uma época, de um tempo. Certamente ele guarda muitas memórias de muitas pessoas que passaram por ali, que, que utilizaram, né, aquelas margens, que acompanharam aquelas obras, e isso é um patrimônio, né? Então, acho que o que eu deixaria hoje para a nossa reflexão é pensar essa importância da história das nossas vidas e a importância de estarmos diante de uma obra fantástica, né? Ela não se realizou da maneira como ela foi pensada, mas ela se mantém como uma memória, né? Como patrimônio, como depoimento, como, como um ícone, né? De um tempo que já foi vivido pela região, não só por Macaé, mas por Campos também. Então, era isso aí. Olha, eu te agradeço muito pela sua participação, por ter topado participar, esse desafio, né? Mesmo estando nervosa, eu também, porque às vezes a gente fica nervoso, né? Ótima reflexão também. E, assim, é isso. Tenho muita gratidão, né, pela sua participação e por tudo que você ensinou aqui e tudo que você pôde passar adiante, que é um grande aprendizado e seguimos aprendendo, né? Eu que agradeço, então, né, pela oportunidade e parabenizo também pela iniciativa, né, Obrigado. de estar fazendo esse canal, de estar alimentando esse canal e de conduzir esse programa. Muito obrigada. Eu que agradeço.